Olá, eu sou a Amélia Dias, esse é o programa Mulher de Verdade, um programa feito carinhosamente para vocês, essa revista na TV de Guarulhos, que é tão importante, feito assim com tanto carinho e com tanto detalhe para poder estar levando para você realmente tudo de bom que a nossa cidade oferece. Antes de nós iniciarmos o nosso programa, eu quero falar para você dos meus colaboradores, as pessoas que nos ajudam a estar aqui na TV. Um deles é a Coifer. A Coifer, ela tem uma distribuidora maravilhosa aqui em Guarulhos, que apresenta diversos produtos que vocês vão adorar e que vai trazer para você que é cabeleireiro o produto muito bom para que o seu tratamento que você faça com a sua cliente dê um resultado maravilhoso. Eles têm uma linha completa, entre em contato com eles, os preços também são excelentes e tudo de muita qualidade. Afinal de contas, você tem que ter, não é, o seu cliente satisfeito, a sua cliente satisfeita. Entre em contato, distribuidora Coifer. E eu também não posso deixar de falar para você que quer fazer um cartão, quer fazer uma nota fiscal, ou seja, que precisa de material impresso. A MT Comunicações, eles têm assim também preços maravilhosos, pacotes incríveis. Entre em contato com eles que vocês vão adorar. E você que está me assistindo, que está querendo, não é realmente assim, melhorar a sua condição, o seu lado educacional, que é tão importante, você sabe como é importante hoje você ter uma pós-graduação. Eu venho apresentar para vocês a Faculdade São Luís, é uma faculdade EAD, ela já está há mais de 40 anos e é muito, assim, tem cursos maravilhosos e planos, preços incríveis. Entre em contato com a gente, fica na Avenida Paulo Facini, no 337, quer falar comigo? Eu vou te dar todas as orientações das promoções, os cursos. Meu WhatsApp é 997862550. Faça, que eu tenho certeza que você vai melhorar a sua vida profissional e a sua vida intelectual, que é tão importante. Agora a gente vai para o intervalo, mas olha, não sai daí não, que a gente volta e hoje com um convidado maravilhoso. Três, dois. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade. E hoje nós temos aqui uma pessoa que eu tenho assim, um carinho especial, e você que é guarulhense também. É uma pessoa que, através do seu empenho, do seu trabalho, trouxe para Guarulhos grandes conquistas. E é com uma alegria enorme que nós estamos aqui com o ex-prefeito Almeida. Tudo bem, amor? Eu que agradeço a você, Amélia. Parabéns mais uma vez pelo programa Mulher de Verdade, há tanto tempo já no ar. E é uma satisfação imensa poder estar aqui com você e dialogar um pouco sobre a nossa cidade. Desde já,
eu quero deixar registrado aqui, em meu nome, em nome de de todos os guarulhenses, o seu trabalho, a sua dedicação. A gente sabe o quanto é difícil, né? Imagino, né, o quanto é difícil uma cidade como a nossa, que ela é tão grande em seu território, tão grande, não é, em seus problemas também, e administrar algo assim realmente não é fácil. Mas o senhor esteve brilhantemente à frente e a gente tem um orgulho muito grande com tudo que o senhor fez como pessoa e enquanto, não é, governo aqui para o nosso município. Muito obrigada mesmo de coração. Eu tenho certeza que todos os guarulhenses estão, eu estou me reportando a mim e a todos os guarulhenses que não têm essa grande oportunidade que eu tenho aqui na TV de podendo estar aqui com o senhor hoje. Sim, eu que agradeço a você. Nós que vivemos aqui na cidade de Guarulhos, a gente sabe o quanto que essa cidade evoluiu nos últimos anos. Uma cidade que deixou de ser uma cidade dormitório e ganhou qualidades de uma cidade com vida própria. O município de Guarulhos teve avanços extraordinários, seja na habitação, na infraestrutura, mesmo na rede hoteleira, restaurantes. Eu me lembro que durante muitos anos as pessoas saíam de Guarulhos para ir almoçar num restaurante de São Paulo ou até num hotel de São Paulo. E nas últimas décadas, graças a Deus, isso mudou e as pessoas estão vivendo mais a cidade de Guarulhos. E eu queria também aproveitar o momento, em seu nome, agradecer também a todas as pessoas que colaboraram junto com o senhor para que esse desenvolvimento realmente acontecesse, em especial a Dona Lourdes, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, e sei que através do Fundo Social ela fez, assim, principalmente a população tão carente, né, grandes benefícios. Então ela foi uma grande mãezona mesmo, né? Ela abraçou e fez um trabalho incrível e através dela todo o seu secretariado também que esteve junto, não é? Durante esse período também trabalhando aí com toda a força total para trazer conquistas e benefícios para a cidade. Assim, aliás, ela estaria aqui hoje, mas aí eu perdoei. Chegou uma visita lá em casa que é o Luquinha, que é o nosso o netinho, né? Então ele tomou conta lá, ele mudou a pauta, ele mudou a agenda, né? Não, mas olha, por ser ele, eu perdoo. Mas realmente, como você disse, eu acho que o Fundo Social nesses últimos 8 anos teve uma preocupação muito grande de cuidar das pessoas que mais precisam. E nós temos inúmeras entidades em Guarulhos que prestam um serviço fantástico e o Fundo Social ele foi uma espécie de suporte, de apoio para todo esse serviço na cidade. Teve coisas maravilhosas, os restaurantes populares, as campanhas do agasalho que a cada ano batiam recorde de arrecadação, o casamento comunitário que virou um grande sucesso na cidade, enfim, várias coisas que foram construídas e que eu espero que continuem no município de Guarulhos. Com certeza, que é super importante, né? E atendeu tantas pessoas, concursos, assim, foram, além dos eventos, muitas atividades que foram realmente desenvolvidas, padaria, quer dizer, teve muitas coisas. E a gente sabe o quanto que isso vem de encontro com as necessidades. Sim. No mundo que nós nos encontramos, não é que tão difícil, né? Um mundo em que as pessoas estão assim na luta para a sobrevivência. Então, oferecer para elas uma oportunidade de trabalho, de fonte de renda, isso é muito importante. E a gente fica muito feliz. Eu não nasci na cidade, mas eu tenho a cidade como minha, né? Porque vim tão pequena, então a gente percebe todo esse crescimento da cidade, tudo sempre o que aconteceu e por isso a gente tem sempre que enaltecer. A gente sabe que problemas eles existem e vão continuar existindo sempre, porque a cada dia são novos obstáculos, a cidade cresce cada vez mais, mas o importante que eu vejo, e não sei se o senhor concorda comigo e você que está me assistindo, é mais nós termos assim o reconhecimento, né, de tudo que já foi feito e ter a gratidão por isso, né? Enquanto pessoa, enquanto cidadão, isso é muito importante, saber valorizar e reconhecer o trabalho, o esforço, a dedicação e principalmente as realizações que foram feitas. Olha, eu acho que uma das grandes missões de quem governa é fazer cada vez mais as pessoas se apropriarem da sua cidade. Eu lembro que Guarulhos, por exemplo, não tinha uma ciclovia, né? Então, quer dizer, como que você faz com que o cidadão possa gostar da sua cidade se você não abre a cidade para que ele possa utilizar? Então, nós fizemos várias ciclovias, nós tivemos aí inúmeros parques que foram criados na cidade. Quem visita o Parque Secap hoje encontra lá o Parque Vila Nova Artigas, que é uma área
excelente para aquela população. E quem vai logo cedo lá vê a quantidade de pessoas fazendo caminhada, fazendo atividade física. Então, eu acredito que cada vez mais o papel de quem governa tem que ser fazer da cidade um espaço para o cidadão poder viver. Inclusive, uma das coisas que até eu queria parabenizá-lo, porque agora eu também estou trabalhando com a questão de polo, daí a Faculdade de São Luís também está sediada aqui em Guarulhos, através de nós estamos fazendo a divulgação. E eu estive visitando algumas instituições de educação infantil e assim eu fiquei impressionada, né, de como cresceu o número de pessoas, o número de atendimentos. Sim. E principalmente o período também de atendimentos, as instalações, eu fiquei surpresa. Sabe por que digo isso? Porque o meu início aqui profissional foi como professora de educação infantil, foi logo uma das primeiras professoras de educação infantil. Então, assim, é minha paixão os pequenos e na época a estrutura nossa, como a gente viu como cresceu e o espaço, parecem assim, verdadeiras cidades até. Impressionante, que bacana, parabéns, isso foi muito importante. Eu acho que na área da educação nós tivemos a ousadia de inovar com a criação dos CELs. Nossa, muito bom. Tem 10 CELs em pleno funcionamento, tem vários outros em construção. Em outros lugares não tem ainda o equipamento, mas já tem o terreno preparado para que ali seja construído. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que quanto mais espaços de educação o município construir, visando sempre a educação de forma completa, quer dizer, não pode ser só a sala de aula, a mesinha, a carteira, isso é a escola que a gente estudou no passado. É verdade. Hoje precisa ter uma escola com uma integração completa, com esporte, com lazer, com cultura, com piscina, com balé, com dança, enfim. Todas essas coisas fazem parte do processo educacional das pessoas. É verdade, mas olha, de parabéns, eu fiquei emocionada quando eu estive visitando, eu me adentrei um pouco mais, né, para dentro da cidade, não só o centro, e aí eu fiquei surpresa de ver realmente, né, a nossa cidade realmente ela teve um outro olhar, foi muito bom isso. E claro que em outros segmentos também, assim, se eu fosse elencar todos, nós iríamos ficar assim, não daria um programa, né? Exato. Mas assim, a gente fica feliz, até porque a questão da educação é uma área que muito me chama a atenção, como também a área do deficiente e outras mais que o senhor sempre esteve à frente e sempre, né, teve um trabalho maravilhoso e incrível. Bom, mas a gente sabe que agora, né, o senhor está como ex-prefeito da nossa cidade, com muito orgulho, mas o senhor continua a sua vida política. Lógico. Bom, eu acho que é importante a gente dizer o seguinte, quando você é prefeito, você tem mais amigos. Quando você deixa de ser prefeito, você tem menos amigos. Quer dizer, eu não sei se na verdade você tem menos amigos ou você passa a ter os que de fato você tinha. Porque às vezes tem gente que é amigo do poder, não é amigo da pessoa, da pessoa, entendeu? Então, evidentemente é uma realidade da vida e a gente precisa entender essas coisas. Mas eu estou assim, muito feliz, primeiro pelo tanto de realizações que conseguimos fazer na cidade de Guarulhos e agora, evidentemente, tocar a nossa vida, continuar trabalhando pela cidade, continuar trabalhando para sobreviver, vivendo um pouco mais também a família, vivendo mais um pouco o crescimento do Luquinha, que é o neto que chegou e que já completou agora 3 aninhos. Então, você sabe que a vida, ela é muito passageira, né? As coisas vão acontecendo numa velocidade incrível e às vezes o mundo da política, com várias inaugurações em final de semana, você acaba ocupando o seu tempo mais para a máquina pública do que propriamente também para a vida familiar. Na verdade, é uma grande missão, né? A pessoa, ela realmente, ela acaba se dedicando e acaba, não é, às vezes, em função disso, sacrificando até mesmo a própria família, a presença na própria família, mas a gente sabe que o senhor tem uma família muito bacana, tem uma família que realmente é participativa, me emocionou, eu estive no evento, agradeço o convite quando o senhor foi para o PDT e o senhor falando da família, realmente assim, a gente verifica o quanto é importante, né? Sim, sim. Essa base e o senhor tem essa visão da importância deles, eu diria assim, para ficar mais claro para você que está me assistindo, às vezes as pessoas não estão fisicamente juntas, mas elas estão de coração junto, elas estão, né, no projeto junto.
Exato. E é isso que a gente que viveu e vive isso quando a gente fala do senhor e da sua família. É uma família unida realmente, que tem o mesmo propósito e respeita, né, a sua missão, que é essa, estar fazendo esse trabalho enquanto na política. A gente vai para o intervalo, vou pedir licença, mas a gente volta já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade, aqui comigo, né? Esse grande amigo, essa pessoa maravilhosa que eu tenho uma estima muito grande, Guarulhos todo tem, não é? Que é o nosso ex-prefeito Almeida. Almeida, a gente sabe que você tem, assim, várias realizações, mas eu gostaria que você falasse, assim, um pouco sobre elas. Olha, bom, como eu disse no bloco anterior, evidentemente na educação eu considero que foi um grande avanço para a cidade de Guarulhos com o projeto dos céus, que combina, inclusive, com isso que eu acredito que é a possibilidade do aluno poder permanecer um dia inteiro na escola, né? Hoje, infelizmente, nós estamos vendo aí a nossa juventude sendo assassinada, a nossa juventude envolvida no mundo da droga, do crime. E quando você cria uma escola, que é uma escola que, além de educação, é um momento de lazer, de diversão, a gente pode atrair a juventude também para permanecer muito mais tempo dentro de um complexo educacional. Então, eu considero que a educação foi esse grande avanço, mas na área da mobilidade urbana também, Guarulhos deixou de ser uma cidadezinha que pensava projetos temporais, projetos que só tinham função durante o período de um mandato de um prefeito, e a cidade passou a ter um plano de mobilidade urbana. Então, grandes obras nessa cidade estão planejadas, programadas, com grandes projetos feitos, ao contrário de quando eu cheguei na prefeitura, que você abria uma gaveta, não tinha nenhum projeto preparado para ser executado. E na máquina pública, se você quiser fazer uma obra, até você elaborar o projeto, pode ser que seja muito tarde para dar o início da obra. Então, hoje eu diria que Guarulhos está preparada para as próximas décadas para continuar avançando. Na área da mobilidade urbana, por exemplo, não tinha um terminal de ônibus na cidade. E como é que pode uma cidade com 1 milhão e quase 400 mil habitantes, a população se locomover todos os dias para ir para o trabalho e voltar do trabalho e não ter terminais de ônibus? Então, hoje tem vários terminais de ônibus construídos na cidade, implantamos o bilhete único, implantamos o bilhete do idoso, todo homem, toda mulher
completou 60 anos, não paga mais passagem de ônibus na cidade. Então, eu diria que a cidade está pronta para continuar avançando. Esses dias, aliás, durante o meu mandato, alguém sempre questionava dizendo o seguinte: como é que esse prefeito foi fazer uma rodoviária num local que não tinha tanto movimento? Bom, a resposta está aí. Nós, quando fizemos a rodoviária na região do Parque Secap, nós fomos consultar o plano diretor do Estado e o plano diretor do Estado previa a estação do trem que viria até o aeroporto passando naquela região. Portanto, hoje, ter a rodoviária lá significa ter uma ligação direta com a possível estação do trem depois, que vai ligar o metrô em São Paulo. Então, quando você governa sem estar preocupado só com o teu mandato, você tem uma visão de futuro, de pensar a cidade. Foi um pouco isso que a gente procurou fazer ao longo desse período à frente da Prefeitura. Almeida, eu gostaria que você falasse um pouco, assim, agora, a tua ida para o PDT. Pois é, como todos sabem, eu fiquei 33 anos no PT e tomei a decisão de deixar o partido e me ingressei no PDT, que tem aqui no município de Guarulhos o comando do Armando Matos, que vai ter como candidato a presidente o Ciro Gomes, candidato a governador o Gabriel Chalita. É um novo momento da minha vida, é um partido que tem muito por fazer, nós estamos num processo de reconstrução, de reorganização do PDT no estado de São Paulo, mas eu preferi encarar esse desafio e estamos lá dando a nossa contribuição. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: olha, se você reclama do político, é fácil reclamar. Então entre para a política e faça diferente. Eu acho que o mundo, hoje em dia, precisa entender o seguinte: não basta ter uma campanha de difamação da classe política. Nós precisamos mostrar que é através da política que nós vamos poder mudar as realidades. Tudo na vida é fruto de uma decisão política. Quando a pessoa não participa de nada, ela também está deixando de fazer política, entendeu? Então, eu acredito que, lógico, a política é um local que tem problemas, tem erros, assim como tem erros dentro da Igreja Católica, dentro das igrejas evangélicas, tem erro dentro de indústrias, tem erro dentro de qualquer instituição. Mas é através da política que é possível mudar, que é possível transformar. E eu acredito muito nisso. Aliás, porque se a gente não acreditar nisso, nós vamos acreditar no quê? Nós vamos pregar o quê? Revolução armada? Né? O mundo hoje está vivendo um momento muito triste. Muito triste. Nós estamos vendo aí países jogando bomba em cima dos outros. Nós estamos vivendo um período de muito conflito. Nós precisamos cada vez mais buscar a paz. O papel de quem governa tem que ser cada vez mais buscar a paz, buscar o equilíbrio na sociedade. Então, eu acredito que através da política é possível a gente avançar muito na organização cada vez mais de uma sociedade democrática. Isso eu acho assim, extremamente importante, até porque a gente vê que o que acontece, né? As pessoas, na verdade, elas têm que saberem que, querendo ou não, elas fazem parte desse universo e que são responsáveis por essa transformação. E quando a gente vê algum problema, algum erro, é como na família. A gente detecta ele, aprende com ele e modifica a atitude. Então, assim, quando nós somos, enfim, o que eu quero dizer é isso, somos responsáveis por esse mundo melhor que tanto nós almejamos. Tanto a política como você que está me assistindo, não é? Ou seja, a população, todos têm o seu comprometimento. E eu acho que é importante também, viu, Amélia, a gente lembrar sempre o seguinte: as pessoas podem reclamar na política, mas quem está na política foi eleito por quem? Pelo povo. Então, é o povo que coloca o vereador, é o povo que elege o deputado estadual, que elege o deputado federal, que elege o senador, que elege o governador. Portanto, se tem falhas na política, cabe também às pessoas fazerem uma reflexão de mudança sobre aquilo que querem para a política. Com certeza. E não adianta as pessoas só criticarem, né? Eu acho que a crítica, ela tem que ser uma crítica construtiva, mas ela tem que ter, além de ter a crítica construtiva, ela tem que ter o comprometimento, né? Eu sempre tive essa preocupação no meu programa, às vezes, eu já até recebi alguns comentários assim, até de amigos, no sentido assim: ah, Amélia, você é morno, você não gosta de grandes assim, conflitos ou de polêmicas, e como jornalista deveria. Mas, na verdade, eu também tenho um lado educacional, né? A Amélia, enquanto professora, enquanto diretora, e eu vejo que é importante, assim,
nós darmos subsídios para que as pessoas cresçam, observem e tomem atitudes diferenciadas. Então, a gente criticar só não resolve, né? Os problemas, eles estão aí, estão sendo vistos por todo mundo. O importante é saber o que você pode fazer para você mudar isso. E o momento é esse, né? Exato. O momento certo, né, dessa mudança, quando se refere à política, é na hora da escolha, né? E saber escolher quem e ver também, né, e ter o acompanhamento para que as coisas realmente elas aconteçam. A nossa cidade em especial, a gente vive a cidade de Guarulhos, ela vive uma realidade, eu diria, um pouco cruel do ponto de vista da comunicação. Porque se você andar por Guarulhos, você vai ver tantas coisas bonitas acontecendo, tantas coisas boas acontecendo, tanta gente fazendo trabalhos importantes na cidade. Mas, infelizmente, sabe o que acontece? A grande mídia, ela vive muito sempre do problema, é pouco daquilo que você colocou, do caos, da confusão. E aí a cidade, quando aparece na grande imprensa, aparece com coisa negativa, quando, na verdade, a gente precisaria resgatar nas cidades, era uma maneira da população poder conhecer melhor a sua cidade, melhor os seus parques, melhor o seu território, as coisas boas que a cidade tem. Então, é essas coisas que eu acho que faz muita falta numa cidade como Guarulhos. A gente vive muito pertinho de São Paulo, acaba tendo muita informação do que acontece em São Paulo, mas pouca informação daquilo que acontece diariamente no município de Guarulhos. A gente praticamente está encerrando, que é uma pena, mas eu queria dizer para o senhor o seguinte. Primeiro que o senhor, no início da nossa entrevista, o senhor colocou que, às vezes, não temos os amigos, né, que pensávamos que tínhamos. Mas eu digo para o senhor que, olha, estive lá no evento e vi quantos amigos o senhor tem, né? Então, o senhor realmente, assim, é uma pessoa carismática, é uma pessoa verdadeira. E, em função disso, que o senhor consegue, né, agregar todas essas pessoas que lhe querem muito bem e que estão sempre junto com o senhor. Eu estou muito feliz, nós estamos com um time bom lá no PDT, muita gente com disposição, muita gente com vontade e acredito que vamos fazer um belo trabalho também para a cidade de Guarulhos nessa nova proposta política. Estamos encerrando. O senhor quer deixar alguma palavra para os guarulhenses? Só primeiro agradecer a você aqui pela oportunidade de conversar com a cidade de Guarulhos, desejar ao povo da nossa cidade muito sucesso, desejar a todos aqueles que estão na vida pública, seja prefeito, vereadores, que tenham sucesso, porque a gente nunca deve torcer para o outro dar errado. Porque quando a gente torce para dar errado para a vida de alguém, acaba prejudicando toda a população. Então, lógico, a gente sabe que na vida política tem sempre muitas desculpas, um põe a culpa no outro, isso não foi feito porque o outro não fez e coisas assim. Mas eu acho que a gente precisa pensar cada vez mais de forma positiva e trabalhar cada vez mais por uma cidade melhor. Nós vivemos aqui, nós moramos em Guarulhos e queremos uma Guarulhos com muito mais crescimento, progresso, desenvolvimento e geração de empregos. Bom, da minha parte, o que eu tenho que dizer para o senhor é que o programa está sempre aberto, aquilo que o senhor precisar, e a gente tem sempre uma satisfação enorme, porque o senhor tem trabalho para isso, para poder estar vindo, estar mostrando, e as suas intenções aí, para que a gente possa, estar compartilhando isso com todos os guarulhenses que gostam do senhor e sabem a pessoa que o senhor é. Então, fique à disposição, a gente está sempre aberto para poder estar recebendo o senhor. Um beijo a Lourdes, um beijo ao Netinho e na próxima vez o senhor traz o Netinho. Com certeza. Então tá bom. A gente agora só tem que agradecer e pedir a Deus que sempre proteja a sua família e que lhe dê a possibilidade de o senhor continuar esse trabalho que o senhor faz assim brilhantemente. Obrigado, Amélia. A gente vai para o intervalo, mas não sai daí não que a gente volta já. Estamos de volta com o programa maravilhoso, esse programa que a gente faz com tanto carinho para vocês, abordando diversos assuntos e que cada vez mais cresce, né? Porque graças a Deus a gente tem pessoas maravilhosas e competentes para estarem junto comigo aqui apresentando para vocês um novo olhar, uma vida melhor, que é tão importante.
Hoje, nesse quadro, nós vamos ter 2 blocos aqui com a doutora Ana Lima, que é muito bacana, todo mundo gosta, é um sucesso quando ela vem para cá. E o tema hoje é incrível, gente. É algo assim que realmente, né, como sempre, da nossa vida, do nosso dia a dia. Ana, que bom você estar aqui hoje. Eu deixei até para você falar, porque tem um termo específico sobre qual o tema que nós vamos estar falando. Olá, tudo bem? Obrigada, Amélia, mais uma vez. Realmente, a gente vai falar hoje sobre um tema que está bastante falado durante a semana, né? Existe um programa aí de reality show e teve uma agressão de um participante homem contra uma mulher. E aí existem várias perguntas, vários questionamentos, porque algumas pessoas não entendem que o que aconteceu foi uma agressão. Porque a agressão não é só aquela que a pessoa precisa levar uma surra, ter uma agressão de contato físico, né? Exatamente. A agressão verbal que aconteceu foi uma agressão verbal. E existem muitas pessoas em casa que devem viver com esses tipos de agressões e não sabe o que fazer ou acredita até que seja normal. Então, a gente vai abordar hoje esse tema, que seria relacionamentos com as agressões, que tipos de agressões, o que nós podemos fazer para ajudar. Existem certos julgamentos também. A pessoa que está de fora, ela olha, vamos usar o exemplo de um casal, né? A mulher, ela sofre agressões, às vezes até física, e ela continua naquele relacionamento. E para quem está de fora, tem pessoas que até julgam, como é que pode? A mulher sofre esse tipo de agressão e continua mantendo esse relacionamento. Eu acredito que precisa ter um olhar um pouco mais interno, um olhar mais profundo. Aquela mulher também, ela não está bem emocionalmente, então ela não tem forças para sair desse relacionamento. Às vezes ela nem reconhece, porque são 2 pessoas doentes em relacionamento assim, tanto o agressor quanto a pessoa que é agredida. Então, são doenças emocionais que precisam ser tratadas, mas às vezes o agressor, ele extrapola e precisa tomar medidas mais fortes, às vezes, ser denunciado, e ele vai ter que pagar por aquele tipo de agressão. Então, esse é o tema que a gente vai abordar hoje. E até, se você me permitir, enquanto advogada, o que eu posso dizer é o seguinte: a Lei Maria da Penha está aí, e, na verdade, a agressão ela pode ser física ou verbal, né? Também, constrangimento, quando você pega uma pessoa, por exemplo, você ridiculariza, você menospreza, você tenta trabalhar com a baixa estima dela. Então, tudo isso é uma agressão. E é importante que você veio hoje com esse tema, porque o que às vezes acontece, que a gente acaba presenciando, é que algumas mulheres, elas acham isso natural, o homem, ele é assim, o homem, ele tem essa personalidade, a questão do machismo, como também, muitas vezes, elas acabam, por exemplo, partindo para um outro relacionamento, encontrando alguém parecido. Porque, na verdade, é dentro da conduta dela. Ela tem que entender que isso não é admissível, não é a questão que cabe ao homem. O homem tem esse posicionamento dessa forma agressiva, às vezes, de se colocar, e que é comum, é normal. Ela tem que entender que isso não é normal, isso não pode acontecer. E quando todas as pessoas começam a ter consciência, né, do que pode ou não, é só você colocar. Eu não gostaria de vivenciar esse tipo de atitude, porque essa atitude ela me deixa, né, me faz me sentir muito mal, comigo ou perante toda a sociedade com quem eu convivo. E mudar esses conceitos, né? Sim. Então, acho que você veio hoje uma brilhante pauta e muito importante, e não é só questão dessa semana, é uma questão que nós mulheres muitas vezes vivemos isso todos os dias, ou conosco ou com uma amiga nossa, a gente acaba presenciando isso. Então, Sim. É um fato bem atual e que realmente a gente tem que falar não agressão. Você sabe que teve um período no programa que nós colocávamos o denúncia, sabe? Para que as mulheres pudessem denunciar e pudessem tomarem atitudes diferentes. E não só denunciar, é isso que eu quero falar. Procurar ajuda. Você tem que procurar ajuda jurídica e você também tem que procurar ajuda psicológica. Por isso que a gente trouxe aqui a doutora Ana. É isso mesmo. É um assunto que abrange os 2 lados, né? Então, a gente precisa olhar assim, o judicial, que é a questão, porque ele invadiu o poder de uma outra pessoa, ele tem um poder sobre uma outra pessoa que não é dele, que não foi dado a ele, porque nenhum ser humano tem um poder de fazer esses maus tratos com outra pessoa.
Porém, a gente vai tratar hoje mais o lado emocional, realmente. Que é muito importante. Que é importante. Para quê? Tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado. E as duas pessoas, mas o agressor, ele é o último que vai entender isso. E a pessoa que está agredida, até por ela estar do outro lado, muitas vezes ela também não percebe isso. E como você bem colocou, existe, a gente chama de um histórico familiar, né? Aquela menina que nasceu, que foi criada dentro de um ambiente de muita discussão, de muita briga entre os pais, de ver a mãe sendo agredida. E aí a pessoa que está com a mente saudável, que está de fora da situação, olha e fala assim, bom, essa garota, ela vai crescer e tudo que ela vai buscar num rapaz ou num relacionamento é alguém que não seja agressiva. E aí, quando a gente percebe com o passar dos anos, os relacionamentos que ela tem são com pessoas agressivas. Muitas pessoas falam assim, por que isso? Ela já viveu isso desde a infância. Então, é o estado emocional, psicológico dela, é um processo de identificação, é algo inconsciente. Na consciência, ela sabe que não deveria, mas ela busca alguém que seja parecida, talvez, com o pai dela, inconscientemente. Então, por isso, relacionamentos repetitivos com agressões. Então, há necessidade de alguém que esteja de fora, de tentar mostrar um caminho que não é normal, que não é sadio. A gente tem uma palavra que, assim, a pessoa tem que entender, com a nossa mente, com a saúde mental, tudo bem, tranquila, esse tem que entender, mas ela, quando ela está abalada emocionalmente, ela ou ele, existe o oposto também, é menos, a quantidade é menor, mas existe. Então, é necessário que sempre busque ajuda. Se você tem um vizinho, se você tem alguém dentro da sua própria família, você percebe que existe algum tipo de manipulação, que o emocional da pessoa está sendo abalado, que ela já não tem mais forças para reagir, ou ela, ou ele, ou criança. Existe também um superpoder dos pais sobre criança. Isso é um outro tema, não vamos entrar agora, mas tudo está envolvido do poder do psicológico, da pressão psicológica que você pode levar uma pessoa. Ana, você está falando uma coisa que eu queria que você me desse uma explicação mais aprofundada. Por exemplo, numa família, então você tem o pai e a mãe que tem um relacionamento muito assim agressivo, né? O pai é muito enérgico, a maneira como ele se coloca, e aí a criança vai... Não deveria acontecer o contrário, por exemplo, de ter aversão a tipo de pessoas assim? Por que ela acaba, não é, procurando? É isso que eu não consigo. Quando você fala assim, ela acaba se identificando. Explica para mim. É o estado emocional. Dentro da análise pessoal, a gente reconhece que existe um processo de identificação. E aí ela se identifica, ou como a mãe. Quando eu crescer, eu preciso ser como a minha mãe, eu quero ser como minha mãe, porque ela tem aquela divinidade, os pais são os nossos super-heróis. E aí ela olha e fala assim, ela se identifica com a mãe, mas quando ela se identifica com a mãe, ela se identifica em todos os processos, até no negativo. Então eu vou crescer, eu vou formar uma família e vou ter um marido, e eu quero que ele se pareça com meu pai. Conscientemente, ela descarta todos aqueles pontos negativos. Ela fala, olha, eu só não quero que ele beba, eu só não quero que... Coloca todos os pontos negativos. Entendi. Só que, no fundo, emocionalmente, quando ela busca alguém, é como o pai dela. E aí ela tem a figura masculina, vem com as mesmas características. Isso passa de relacionamento para relacionamento. Isso não é lá da agressão. Alguém vai se identificar com esse ponto. Uma jovem que é mãe muito cedo, então ela tem um histórico familiar que a mãe dela foi mãe muito jovem, tem vários filhos. A filha dela acaba tendo, se não, estudos mostram que acaba tendo a gestação na mesma idade da mãe. Tudo que ela poderia, mesmo a mãe orientando, falando, olha, não foi bom, ter um filho sempre é muito bem-vindo, mas precisa ter o momento certo. Mesmo que a mãe oriente, aquela criança, aquela adolescente acaba gerando no mesmo período. E aquele filho, esse é um histórico familiar que vem carregando. Isso é uma via de regra que sempre acontece? Não, graças a Deus não. Mas se a pessoa já tem uma predisposição, se ela já tem um emocional abalado, porque quando que abala o emocional de uma pessoa, Amélia? Isso pode acontecer desde a gestação.
Então, a mãe está gerando um filho e dentro da gestação ela é várias vezes agredida. Então, por algum momento ela pode ter rejeitado aquela criança. Então, não precisa nem nascer, nem ter uma idade suficiente para entender o que está acontecendo. É desde o útero da mãe. Então, é muito complexo. Né? É bem complexo. Então, é desde esse momento. Quando a gente parte para um tratamento emocional, a gente busca a causa. Então, se a gente pega, vamos ao caso dessa moça do programa, apesar que essa moça também está sendo julgado somente o rapaz, né? Mas todo mundo percebe, existe uma diferença de idade muito grande, mas percebe-se que a moça, ela também, ela se altera, ela tem um estado de humor que sobe e desce, ela se altera, ela sabe também manipular, ela soube tirar o rapaz do sério. Nada justifica, porque uma pessoa que está tranquila, ela não está sob pressão e ela consegue manter o equilíbrio emocional, quando eu percebo que alguém queira me destabilizar, eu simplesmente me afasto, saio de perto, eu não preciso perder. Ele foi constatado que, esse caso específico, ele já tinha problemas emocionais, então são casos à parte, mas a gente precisa ter um olhar clínico e ajudar essas pessoas. Se perceber que tem alguém na família ou em casa que sofre algum tipo de agressão, é necessário que a pessoa, se não consegue levá-la para uma ajuda de tratamento psicológico, que no mínimo denuncie. Porque dali outras autoridades vão fazer os certos encaminhamentos também para ajuda psicológicas, para que eles consigam ter uma vida mais saudável e o que todo mundo busca, né? Que é a felicidade, ter uma qualidade de vida Ana, plena. vou pedir licença, a gente só vai para o intervalo, mas olha, não sai daí não, que olha, hoje a nossa pauta está excelente. Estamos de volta com o programa Mulher de Verdade, hoje falando esse tema tão importante aqui com a doutora Ana, nesse bloco maravilhoso, que você vai poder, não é, estar aí adquirindo mais conhecimento. E você também que está me assistindo, escreve para mim, perguntas que você precisar, quer esclarecimento. A doutora Ana é uma pessoa maravilhosa, ela vai poder estar ajudando também a você e também abrilhantando cada vez mais esse programa e atendendo tantas pessoas. Porque o objetivo do programa é esse, né, Ana? É a gente levar conhecimento e poder estar atendendo as pessoas, ver que existe saída. Exatamente. Muitas vezes as pessoas acham que não há saída. Por um exemplo, vou te perguntar. Que nem agora, nós estávamos falando dessa questão da agressão
com relação à mulher, esse programa que todo mundo praticamente assiste e que foi muito importante eles terem colocado na pauta, não que isso foi importante ter acontecido, Sim. mas assim, de mostrar que não pode, a gente não pode admitir que essas situações continuem acontecendo e achar que isso é natural. Tanto não é natural que tiraram ele do programa. Sim. Mas como tirar uma pessoa dessas da nossa vida? Se é que é possível. Sim, é possível. Agora, a gente precisa fazer a pergunta com a cabeça da pessoa que foi agredida. Porque às vezes a pessoa não quer sair desse relacionamento. Então, isso que eu fico imaginando. Aquela mãe que, por exemplo, está lá me assistindo e de repente ela tem lá a filha que ela ama de paixão, que ela cuidou, tem o maior carinho e de repente essa menina começa um relacionamento, um namoro e aí a mãe começa a perceber que é uma pessoa agressiva e que isso poderá levar isso a consequências muito drásticas, até a morte, né, gente? Por isso que a gente vê, às vezes, na televisão, pessoas que acabaram, né, por causa de um relacionamento, tirando a vida da outra. E aí, o que essa mãe pode fazer? Como essa mãe pode ajudar? Principalmente em relacionamento, nós que somos mães, não é? Nós sabemos que existe Agora você uma certa... vó ainda. Vó, então. A gente sabe que existe uma certa resistência, né? Principalmente se está numa fase de adolescência, onde a garota ou o rapaz acha que já são donos da própria vida, que pode fazer o que não pode, e aí acaba, o que a mãe fala é como se não valesse de nada, mas não é verdade, viu, mãe? Como eu trato muitos adolescentes, adultos, pessoas adultas também, porque quando que termina, quando começa uma adolescência? Existem adultos com mentalidade de adolescentes e existem adolescentes com mentalidade de adulto, não existe um início, uma data cronológica para dizer isso. Mas não pense que, às vezes, a mãe fala uma questão ou coloca uma questão que é para proteger o filho e aí gera uma discussão. Muitas vezes a mãe fala assim, eu não vou falar porque isso não está valendo, porque é minha opinião, porque a gente vai discutir. Não, mãe, fale. Fale porque os filhos... E nós já fomos filhos também. É só lembrar quando nós fomos filhos de idade e somos filhos, mas quando tínhamos uma idade menor, quando a mãe fala uma coisa, a gente pode até não fazer aquilo que ela pediu, mas aquilo fica gravado. E quando a gente vai dormir, o inconsciente vai trabalhando. Então é importante, fale sim. O que eu costumo, quando eu pontuo isso em consultório, porque existe um ambiente, a gente precisa, depois eu vou trazer imagens, tudo, e fazer uma gravação lá no consultório, Amélia, vamos fazer isso. Vamos sim. Então, o meu consultório, ele tem a parte da análise pessoal, então ele é bem dividido. Então, tem a parte pessoal, tem a parte de casais e tem a parte que é para fazer uma conciliação familiar, onde colocam-se os posicionamentos. Então, e eu escuto muito isso e eu sempre pontuo. Comente, fale, não abandone, não ache que tudo está perdido. Mas bem especificamente, como que uma mãe pode agir em relação a isso? Talvez... conduzindo, mostrando que fazer terapia, quais são os benefícios da terapia. E como é que é a melhor forma de você mostrar? É você fazendo. Então, esse é um exemplo. Talvez você tenha que se predispor a você fazer primeiro, trazer benefícios para você e demonstrar como aquilo foi bom. E assim, aquela pessoa que ela não está vendo que aquilo pode gerar, em algum momento ela pode ter um estralo e ter essa conscientização. Porém, se o estado emocional dela está realmente abalado para estar aguentando algumas situações, tem um ponto principal aí também, que é a autoestima dela, que não está em alta, então ela está precisando de alimento para que ela se sinta bem. Então, comece a elogiar a sua filha. Porque às vezes a gente perde isso no meio do caminho. Então, seja terapeuta. Não que o terapeuta vai passar a mão da cabeça, não é isso. Mas escute mais. Eu falo bastante que Deus nos fez com os 2 ouvidos e uma boca. Por que a gente tem sempre a pretensão de falar mais? A gente quer ajudar, mas a gente não escuta o que a pessoa quer ser ajudada. É verdade. Precisa primeiro entender se ela quer ser ajudada e depois buscar as possibilidades de ajuda para ela. Ai, Ana, eu adoro quando você vem aqui. É gostoso, né? Eu digo assim que eu sou abençoada por Deus, né, gente? Porque, olha, eu tenho um programa de televisão há mais de 10 anos. Eu entro na casa de vocês, eu acabo entrando na vida de vocês e recebo pessoas assim que eu amo de paixão e acabo me tratando também, né? Porque aqui é um aprendizado, assim, sabe? Maravilhoso, né? E você fala, principalmente assim, falando especificamente de você, que agora o bloco é seu, você traz exatamente aquilo que a gente precisa ouvir.
né? Naquele momento, né? Como é importante. E olhe que eu vou te dizer, eu sempre relutei com a questão de fazer uma terapia, de trazer uma psicóloga. Você vê como que é? Porque faltava na verdade, a oportunidade de ver o bem que isso faz. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso exatamente para que você que de repente acha, eu não preciso. Eu já sei, eu sou mãe, eu já sei como lidar com a vida, eu já sei como lidar com os filhos, eu já tive muitos filhos ou poucos filhos, não importa. Mas, gente, não é assim. A gente tem que se permitir ajuda. E ajuda de profissionais que estudaram, profissionais que estão, não é, prontos para atender as nossas necessidades. Por isso, eu sei que não é o fim do programa ainda, mas assim, eu não podia deixar de falar isso, né? De agradecer. Como é importante a tua vinda aqui, sabe? Nada, Amélia. Além da sua pessoa, que é assim, muito bonita, né, gente? Carismática, mas assim, muito competente. Não, eu que agradeço pela confiança. E é isso mesmo, eu acho que você tocou num assunto que muitas pessoas falam, eu não preciso, né? Eu não preciso. E assim, que bom que a pessoa até acha que não precisa, mas vamos começar a olhar internamente. Você não precisa dizer para mim, dizer para a Amélia, dizer para o seu esposo, ou para o seu filho, para quem está em casa que você precisa. Mas você, lá no seu momento de reflexão, faça uma reflexão da sua vida. Olha, todo ser humano tem momentos de altos e baixos e é necessário. Eu falo bastante em algumas palestras de que hoje em dia não se é permitido mais a pessoa ter um momento de tristeza. A pessoa não pode ter um luto, ela tem uma perda, então se ela está triste, se ela chora, hoje em dia a nomenclatura já é rotulado logo como uma pessoa está depressiva. Qualquer sintoma negativo, a pessoa tem depressão. Precisamos tomar muito cuidado com esses rótulos, com essas que as pessoas já começam a dar logo para uma outra. E nem é um profissional, às vezes é um colega, um amigo, ela está depressiva. Gente, as pessoas têm sim, nós temos sentimentos, a mulher existem taxas hormonais que sobem, que descem, precisamos ter um controle, mas faça a sua reflexão. Ok, você está num período de TPM, então você fica mais nervosa, ok, mas existe um profissional para te ajudar na sua TPM também. Você não é obrigada a passar por momentos de dificuldades, de estresse, situações, busca ajuda para aquele momento, ou você não é. Todo ser humano tem uma questão que precisa ser resolvida, ou é em relacionamento, ou é no âmbito profissional, ou eu tenho tudo isso. Vamos dizer que você é uma pessoa que você é bem-sucedida profissionalmente, que você tem um relacionamento bom, os seus filhos, você consegue ter um relacionamento de paz, uma harmonia. Porém, quando você deita nos seus momentos, você se sente sozinha. Então, há alguma coisa que precisa buscar dentro de você. Nem sempre a vida plena, ser rodeada de pessoas, significa que você se sente feliz. Então, assim, eu só digo uma coisa, se você chega na sua casa, você deita, você consegue ter um momento de reflexão e realmente percebe que não lhe falta nada, que você está na plenitude, tudo bem, ok, você é uma pessoa que não precisa de terapia. Mas no mundo que a gente vive, de muita correria, de muito estresse, com acúmulos de coisas, sempre tem alguma coisa que a gente fala, eu poderia ter feito melhor, mas tem algo que me impede, eu desejo fazer tanto uma atividade física, mas parece que tem algo que me impede. Então, é alguma coisa no seu emocional que te bloqueia. Na consciência, nós sabemos o que devemos fazer, mas existe algo mais forte que a gente que nos impede. E isso está diretamente relacionado ao seu emocional. Então, busque ajuda de um profissional. E acho também, Ana, não sei se você concorda comigo, mas, por exemplo, às vezes você é uma pessoa que acha que está tudo muito bem resolvido, só que, de repente, por exemplo, em alguns momentos na sua vida, você tomava alguns posicionamentos, nós estávamos falando agora de filhos, né? E resolvia. Só que agora você está encontrando uma certa resistência, ou seja, os métodos que você utilizava antes, como você procedia antes, não está fazendo o efeito, não está dando aquele resultado naquele aconselhamento, naquela atitude em relação ao seu filho. Então, é o momento de você procurar ajuda.
porque a gente não tem todas as respostas. Sim. E aí a pessoa vai estar te orientando de uma certa forma. Eu acredito que seja assim, né? Sim. Você vai se descobrir caminhos, não é? Isso. Para poder... Eu sou o GPS da sua vida, Isso, né? é isso Mas mesmo. como todo um bom GPS, a pessoa decide por qual caminho. Eu falo para você vir à direita, e você conhece que aquela rua está toda esburacada. Você fala, não vou por essa rua. O GPS faz o quê? Recalcula. E nós vamos recalcular quantas vezes for preciso para que você chegue ao seu destino. O nosso motivo é mostrar o caminho para que você chegue no seu destino com mais facilidade, com mais força, para que você se reconheça, tenha uma postura, seja mais feliz, tenha uma satisfação interna. Bom, olha que coisa mais triste. Mas você volta. Volto. E olha, gente, cada vez mais, não é, eu vejo que esse quadro, ele vai se completando, né? Assim, ele vai realizando mais coisas, né? Como é bacana, né? Como eu fico agradecida a Deus e agradeço a você também por essa grande participação que você faz no programa. Imagina, Amélia, eu que agradeço. Eu gostaria de deixar o endereço. Isso, pode deixar. Tá? Eu estou no centro de Guarulhos, então está um lugar bem fácil, bem acessível, com estacionamento próprio. Fica na Ramos de Azevedo, no 159. Eu vou deixar o meu telefone, que é um canal muito fácil também, que é o 96267-6080. Nele tem um canal de acesso através do WhatsApp. Vocês podem me passar mensagens. Assim que possível, sempre estou respondendo. Se vocês tiverem algum assunto e gostaria de que a gente colocasse em pauta aqui, manda uma mensagem para mim, manda uma mensagem para o canal direto da Amélia e a gente vai estar sempre à disposição em poder ajudar no que for possível. E assim a gente vai encerrando. Muito obrigada. O programa Mulher de Verdade, com a certeza que a gente levou o melhor para vocês. Meus agradecimentos especiais ao Senhor, a você que me assiste, a todos que passaram por aqui. E nos encontramos no próximo programa. Eu estou te aguardando.